Amanhã, 19 de junho, é Dia do Cinema Brasileiro. Por isso, preparamos uma reportagem especial sobre os caminhos da sétima arte pelo Brasil e principalmente aqui em Santos. A primeira exibição de cinema no Brasil aconteceu em 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro. No dia 19 de junho de 1898, um cinegrafista italiano filmou Uma Vista da Baía de Guanabara, mas se esse filme realmente existiu, ele nunca chegou a ser exibido. Mesmo assim, dia 19 de junho é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro. O cinema agrada a todos os gostos. Existem filmes clássicos, como Central do Brasil. Você tem dinheiro? Tenho! Drama, como em Lula, o Filho do Brasil. E sucessos de bilheteria, como Tropa de Elite. Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Hoje nós vamos conhecer alguns lugares interessantes para você que gosta, quer conhecer ou fazer cinema. A cidade de Santos nem sempre foi conhecida pelo centro que transborda a história ou por seus belos jardins. Ela já foi também a Cinelândia Paulista. Por aqui, muitos cinemas já abriram e fecharam suas portas desde o início do século XIX. Santos consome cultura, consome arte de forma bastante intensa. Quando o cinema começa, há controvérsias quanto a essas datas, né? Mas quando começam as exibições, basicamente é quase que simultâneo com São Paulo e com o Rio de Janeiro. Uma das portas de entrada do país era a nossa cidade, por causa do porto, que até hoje é muito importante. Então tudo que vinha de novidade caía por aqui. A gente já chegou a ter cerca de 40 cinemas funcionando ao mesmo tempo na cidade. Era uma coisa muito louca. A Avenida na Costa chegou a ter 12 cinemas em toda a sua extensão. Alguns deles, como o Iporanga e o Indaiá, permaneceram abertos durante muito tempo. Outros tiveram uma passagem rápida pela história da cidade. Muda um pouco o comportamento das pessoas em relação a ir ao cinema, e também com o surgimento do videocassete, depois do DVD e o advento da internet, essas salas foram fechando, evidentemente, né? Mas mesmo assim, com a quantidade de salas que nós temos hoje em dia na cidade, nós continuamos sendo uma das principais cidades do país que consome filmes. Inaugurado em novembro de 1991, o Cinearte Posto 4 mantém um lugar de destaque entre as salas de cinema de Santos. É um espaço reservado a filmes de arte que se tornou referência como ponto cultural. Muito antes desse boom de cine-banco que a gente tem por aí, o Cinearte já existia antes dele, antes da Matriz em São Paulo. São 20 anos de história exibindo realmente o que deve ser exibido. Mas tanta história precisa ter um lugar para ser guardada. Há 10 anos, a Prefeitura de Santos mantém um espaço para guardar o papel, a imagem em movimento e os sons da cidade. O Museu da Imagem do Som de Santos, ele tem mais de 10 anos de criação e ele foi pensado inicialmente para preservar a vida artística, cultural, política, esportiva e por aí vai, da cidade. Fazer cinema em Santos deixou de ser amadorismo e passou a ser coisa de profissional. Apresentar um vídeo na telona se tornou mania entre os santistas e virou Curta Santos. Foi numa conversa informal, né, depois de um evento que eu e o Toninho estivemos à frente, que foi o Festival de Teatro Amador do Estado de São Paulo, que foi realizado aqui em Santos. E entre os convidados estavam José Roberto Toreiro e a Beth Mendes, que eram convidados, né? E conversando na frente lá da Pagu, lá na Cadeia Velha, eles falaram assim, olha, vocês precisavam, né, fazer entrar numa outra área do cinema, porque você não faz um festival de cinema aqui. Aí então a gente fez o convite, né, através de um concurso, como se chama o Curta Santos, né, para as pessoas realizadoras aqui de Santos se inscreverem os seus produtos audiovisuais, né? O Curta Santos surgiu como uma janela de exibição para a produção local. Na primeira edição, em 2002, participaram 26 curtas-metragens. Neste ano, a 9ª edição já tem mais de 120 vídeos inscritos. Quando você trouxe um local que é uma janela de exibição cultural, que você está tratando o seu filme como uma arte, né? Então, isso
despertou as pessoas a criarem, a quererem experimentar a linguagem. Assistir, conhecer ou produzir filmes. Não importa qual é o tamanho da sua paixão por cinema. Democratizar o acesso às telonas revela a paixão que o cinema tem por você.